da Tua Palavra, meditarmos, Senhor, conforme as Tuas Escrituras nos orientam. Espírito Santo de Deus nos guia, nos orienta, nos dá discernimento acerca desta palavra de hoje, e que tudo seja feito para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, a paz do Senhor. Boa noite a todos os irmãos, a quem está assistindo, a quem estará assistindo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode tirar só um pouquinho do meu retorno, tá, gente? Bem pouquinho, está dando a microfonia. Vamos lá, gente. Então, hoje nós falaremos sobre os mortos em Cristo. Tema hoje do nosso estudo, do ensinamento. E eu quero convidar a todos os irmãos, a todas as irmãs, a igreja, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. Quem tem a revista, Apocalipse 14 é a lição de número 11. Apocalipse, nós estaremos fazendo duas leituras, Apocalipse 14, do versículo 13 ao 14, depois Apocalipse 21, do versículo 7 ao versículo de número 8. Graças seja dada ao Senhor. Apocalipse, capítulo de número 14, e depois estaremos indo para Apocalipse, capítulo de número 21. Vou ler para adiantar com os irmãos. Hoje falaremos sobre uma lição e um tema muito interessante, que aqueles que morrem em Cristo, o que vai acontecer e o que aguarda. Vamos lá, diz assim, eu vou ler o versículo de número 13, aí eu vou pedir para os irmãos, por gentileza, ler o versículo 14, assim nós vamos revezando, tá bom? E eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. O 14. Bem, vamos lá, Apocalipse agora, versículo capítulo 21. Eu vou ler o 7 e eu peço para os irmãos lerem o versículo de número 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O versículo 8. Que é a segunda morte. Então vamos falar hoje sobre a morte daqueles que em Cristo morrem, e aqueles que, uma vez morrendo, não estando em Cristo, para onde que eles vão? Vamos lá em Apocalipse 20, que é o texto áureo, versículo 6, somente a parte A, que diz o quê? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então vamos lá, gente. Eu quero que vocês me ajudem no sentido de prestar atenção, porque a lição que hoje nós falaremos, ela é um pouco polêmica por conta dos conceitos, mas ao mesmo tempo, uma vez estudando e lendo o conteúdo da lição, meditando na palavra, ela acaba se tornando fácil. Primeira coisa que nós vamos entender aqui hoje, e o foco dessa lição é justamente as pessoas salvas que morreram em Cristo. Então nós falaremos hoje sobre aqueles que salvos são e morrem em Cristo. Nós temos pelo menos aqui descritos 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que aqui também pode ser traduzida como a segunda morte. Aí nós temos algumas referências bíblicas. Morte física, Mateus capítulo 14, do versículo 6 ao 12, Atos 5, do 5 ao 6, Atos, e também no versículo 9 ao 10. Morte espiritual,
que está em Gênesis 2,17, 1 Samuel 28,6, 1 Timóteo 5,8, Mateus 22,32, Efésios 2,1, e morte eterna, Apocalipse 20, do 6 ao 10, 6, capítulo 20, do versículo 6, do 10 ao 14, Mateus 25, 46, e Daniel 12,2. Vamos lá. Morte física ou natural, como ela mesma diz, a morte do corpo, a morte que nos faz voltar à terra, a carne, o pó volta para a terra. Essa é a primeira morte, ou melhor, um tipo de morte. Segunda morte, morte espiritual, é quando alguém de forma espiritual, ela não está viva para a vontade de Deus, para Cristo. Então, uma pessoa que ela não está, o que eu posso dizer, morta para o mundo, ela na verdade ela está viva para as coisas do mundo, e obstante a isso, ela então é considerada espiritualmente morta, porque ela vai se alimentar das coisas do mundo, das vontades do mundo. Então essa pessoa é considerada morta espiritualmente. E existe também a morte eterna, que é quando o homem, a mulher, uma vez não passando uma vida toda aqui na terra e não aceitando a Cristo, não reconhecendo a Cristo como o único suficiente Salvador, esta pessoa está condenada eternamente. Então nós vamos entender a respeito do morrer para Cristo. O que é morrer para Cristo? Em Apocalipse 14, versículo de número 13, que é onde nós inclusive lemos, diz o que? E olhei, eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Ou seja, aqueles e aquelas que morrem no Senhor, aqueles que morrem no Senhor, são bem-aventurados. Eu quero deixar aqui uma coisa clara para os irmãos, para as irmãs. Quem morre em Cristo é bem-aventurado. E quem é cristão, cristão é aquele que segue a Cristo, cristão não tem medo de morrer. Um cristão que se diz cristão, mas tem medo de morrer, alguma coisa tem. Porque sabendo nós que quem morre no Senhor sabe que um dia o encontrará nos ares, nós entendemos como Paulo diz, para nós é ganho, é lucro morrer em Cristo, amém? Então, nós entendemos que morrer em Cristo é sinônimo de felicidade. Bem-aventuradas as pessoas, porque a decisão que elas têm de ser de Cristo, morrer em Cristo, torna a decisão delas, mesmo pós-morte, definitiva em Cristo. É por isso que a salvação vem através da graça de Deus. Efésios 2:8. Então vamos lá. Aceitei a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1, se puder colocar no telão. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós estamos livres. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aceitei a Cristo, vivo uma vida em Cristo, eu estou liberto, livre de qualquer condenação, inclusive o medo da morte. Pastor, um cristão pode morrer? Sim, mas para ele isto é bem-aventurança. Feliz é, a palavra bem-aventurado é feliz é. Feliz é aquele que morre em Cristo. Para quem fica, óbvio que é dolorido, é sentimental, mas se morreu em Cristo, nós temos uma esperança de um dia encontrar com essas pessoas lá no céu. Então, morrer em Cristo é um testemunho maravilhoso. Segunda coisa, morrer em Cristo requer fidelidade. A
até a morte. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que, dependendo do país que você está, as pessoas entram pelo fato de as pessoas somente portarem o exemplar da Bíblia. Elas são presas, elas são torturadas, porque existe um decreto que não pode, hipótese nenhuma, pregar o Evangelho, até regularem a forma de evangelizar nesses países comunistas. Então nós temos que agradecer a Deus, irmãos e irmãs, pelo país que nós estamos. Não é um país perfeito, tem muitas coisas, mas graças a Deus que nós temos essa liberdade. Por quê? E se nós fôssemos privados de ler a palavra, de estar aqui, fazer o que nós estamos fazendo aqui? É por isso que nós temos que ser gratos a Deus. E por quê? Porque fidelidade é uma virtude essencial para uma vida cristã. Então, ser fiel até a morte é nas nossas atitudes. Então vamos lá, alguns exemplos, aí eu vou pedir para vocês me ajudarem aí. Mateus 25:15, fidelidade no muito. Mateus 25:21, fidelidade no pouco. Vai, eu vou pedir assim, vai, Juliana, Mateus 25:15, irmã Graça, Mateus 25:21, pastora, Mateus 5:37, William, Mateus 11:15, Guilherme, Atos 5:57, Karina, Marcos 16:15, vamos lá, quem está aqui? Flávia, Mateus 13:1-3, Bíblia, Atos 1:4, Bíblia é você, Alejandro, Atos 1:4, irmã Vanessa, Lucas 24:49, quem mais? Rafinha, Lamentações 3:23, Patrícia, Salmo 119:90, Márcia, eu falei você? Salmo 89, versículo 1-2, depois o 5, todos decoraram aí, amém? Amém. Eita, então vamos lá, fidelidade total até a morte, fidelidade no muito, Mateus 25:15, mas leia bem alto, tá? Quando for ler, vamos lá. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Ou seja, está falando o quê? Que para cada um deu muito, fidelidade no muito. Agora Mateus 25:21, irmã Graça. Que o seu Senhor lhe deu bem-estar certo e fiel, sobre o povo os infiéis. E sobre? Muito colocarei sobre o teu Senhor. Ou seja, o modo de viver, fidelidade do pouco, fidelidade do muito. Isso é ter uma vida cristã. Virtude. Fidelidade ao falar, Mateus 5:37, quem achou? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Vida cristã é uma vida que tem que ter o quê? Palavra. Ou é ou não é. Passou disso, tá cheio do capiroto. Fidelidade ao servir, Mateus 11:15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos? Atos 7:57. Aumenta o tom. Mas eles gritaram, acabaram com os ouvidos e arrependeram. Ou seja, a questão de você servir é: eu ouço e pratico, sei o que eu tenho que fazer. Presta atenção nisso aqui. Domingo nós falamos sobre a parábola, temos uma pincelada sobre a parábola das 10 virgens. Não basta somente saber que Cristo virá. Eu tenho que ter uma vida que condiz a esta situação, aguardando a Ele. Como que eu aguardo o noivo? Tendo azeite, tendo reserva. E isso, a expressão de ter reserva é o quê? É servir.
Hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas querem mais ser servidas do que servir. Vamos lá. Fidelidade de ir. Marcos 16:15. Cadê Marcos 16:15? Eu não falei? E disse-lhe por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meu Deus. Mateus 13, 1 a 3. Já vou comentar. O que está escrito? É Flávia? Vai lá, Flávia. Comenta todo e fala. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas para as parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Falando da parábola do semeador, Jesus instruindo os discípulos, fidelidade e ir. E aqui me permita dizer, nós estamos em um culto de ensinamento. Esse negócio de cristão falar assim: eu quero fazer a obra do Senhor. Mas para ir pregar o evangelho, falar de Jesus, isso é com obreiro, isso é com pastor, tem que ter dom. Não, é só você ler a Bíblia. Jesus disse o quê? Ide. Posso dar uma atualizada, traduzir aqui no nosso português bem rasgado? Toma vergonha na tua cara, para de dar desculpa e vai. Ide. Mas aqui. Fidelidade ao permanecer. O que está escrito em Atos 1:4? Vamos correr agora, vai. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que me ouvistes. Quem estava aqui domingo lembra? Você já lembra, né? Jesus falou: a gente ficar em Jerusalém. Deus escreve teimoso. Jesus pede, fica, ele vai. Aí Jesus pede, vai, ele fica. Aí Jesus fala assim, fala, ele fica quieto. Aí Jesus fala, fica quieto, ele fala. Fidelidade. Lucas 24:49, bora. Cadê Lucas 24:49? Sobre vós veio a promessa do meu Pai. Isso. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alvo seja revestido. Ou seja, fidelidade no permanecer. É vida cristã, são destaques da vida cristã. Fidelidade em tudo, meu Deus. Lamentações 3:23, quem achou? Fale. Esse amor e essa vontade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus, ele é fiel, novas são as suas misericórdias, ou a sua fidelidade. Salmos 119:90. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Confirmaste a terra, ele firme permanece. Aleluia, falando da fidelidade do Senhor. E Salmos 89, vamos lá, Marcelo, 1 e 2. A fidelidade do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Ou seja, Disse eu, isso, 5. a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: e os céus louvarão as tuas maravilhas, Ó Senhor. e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Ou seja, fidelidade a Deus. Então isso são características de ser fiel até a morte. Então você tem que ser fiel até a morte. No ir, no falar, no pouco, no muito, no servir, no permanecer. Ou seja, em tudo. Ser fiel a Deus em tudo. Não é só em partes, tudo. Amém até aqui? E isso remete o que, gente? A ter uma vida cristã. Vamos lá, tópico 1.3. A esperança da ressurreição. Por quê? O significar, ou melhor, o morrer em Cristo é bem-aventurado, porque é um testemunho maravilhoso, é porque você tem uma promessa, sendo fiel até a morte, e também tem a esperança de uma ressurreição. Quem é fiel a Deus, como eu disse, fiel a Cristo, não tem medo de morrer. Por quê? Existe uma promessa. E qual que é a promessa? Por que nós sempre... Vamos lá. Pergunta. Porque aquele que serve a Cristo tem a esperança, como está escrito aí no tópico de número 3, a esperança da ressurreição. Uma pergunta muito retórica.
quê? Eu sirvo a Cristo e tenho esperança da ressurreição. Oi? Porque sabe que vai ser salvo. Porque sabe que vai ser. Eu gosto quando a pessoa faz isso aí, quando fala. O que mais? Por quê? Porque nós podemos falar que nós temos a esperança da ressurreição. Irmão, porque aquele que nós servimos foi o único que ressuscitou. Então nós temos essa esperança. Se eu for fiel até a morte, a Bíblia diz, ser fiel até a morte. Foi falado que quem tem ouvidos ouça, porque aquele que for fiel até a morte será, for fiel até o fim, for fiel até a morte. Para muitos que são carnais, a morte é o fim, mas para nós é só como que eu posso dizer, uma carona, uma passagem. Por isso que eu digo, quem morre em Cristo não tem medo de morrer. Nós vamos entender isso lá na frente, vamos lá. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Soprou o fogo de vida, Gênesis 2:27. O espírito humano é imortal. A expressão mortos em Cristo, isso aqui é tremendo, não significa ausência de vida, mas certeza da vida eterna. Então, eu sou morto em Cristo, certo que eu estou cumprindo o que Cristo falou. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la, porque quem perde a sua vida para o mundo, ganhá-la. Ou seja, eu tenho uma esperança. Em João capítulo número 10 diz o que? Jesus abre a boca e diz, eu vim. João 10, vai lá, está escrito aí, o ladrão vem senão para roubar, destruir, a matar, destruir, e eu vim para que tenham e tenham. Aí tem gente que pega esse versículo e só isola, pensando em coisas materiais. Opa, vida, e com abundância, então eu vou ter só coisa boa aqui. Isso é muito pequeno perto da vida que Cristo quer dar. Eu não aceito Cristo somente para esta vida. Não foi Paulo que falou isso. Miserável homem que é que espera Cristo somente para esta vida. A vida que Cristo nos deu, a morte que nós merecíamos, Ele tomou para si, porque a morte dele é vida para nós. Vida essa que é muito maior do que esta vida terrena. É por isso que eu bato na tecla. Pessoas que vêm a Cristo somente em busca de coisas materiais não conhecem a Cristo, não entenderam quem é o verdadeiro Cristo. Porque mesmo que eu não tenha nada de bem material valioso aqui, eu tenho certeza, eu não posso ter uma casa dos sonhos aqui na terra, mas Ele preparou um lugar para mim lá no céu. Para mim já é o suficiente. Amém? Então a esperança da ressurreição. E também é o descanso. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, vamos lá, tópico 1.4. Hebreus capítulo 4, versículo 9 ao 10, Joicinho. Diz o que? Põe aí no telão para nós, todos lemos. Hebreus capítulo 4, 9 ao 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Assim como Deus descansou no sétimo dia após a criação, os salvos também entrarão no repouso eterno. Ou seja, do mesmo jeito que Cristo nos dá um exemplo lá no Antigo Testamento, nós também encaramos a morte como um repouso, como um descanso. E isso é somente para aqueles que aceitaram o plano da salvação. Hebreus 13:16. Vamos lá. O que está escrito em Hebreus 13:16? Achou? Isso. Achou primeiro que você, Leandro. Vai.
mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Porque havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Aqui está falando uma simbologia daqueles que repousaram, descansaram depois que saíram do Egito. Descansaram aonde? Na promessa. Então nós entendemos, nesse primeiro tópico, que o que significa morrer do Senhor. Um testemunho maravilhoso, fidelidade total até a morte. Parece que é até redundante, né? Falar fidelidade total. Mas fidelidade é uma coisa, agora fidelidade total já é outros 500. A esperança da ressurreição e, por último, o descanso para o povo de Deus. Amém? Até aqui tranquilo? Está tranquilo até aqui, né? O que é a morte? O que é a morte? Fim da vida. Oi? Fim da vida. O fim da vida. Descanso. O que seria a morte? Pergunta aparentemente fácil, mas gera muita... Vamos lá. Qual que é o salário do pecado? Então a morte nada mais é do que o resultado do pecado. E quem que é o responsável pelo pecado? Quem principiou, eu vou melhorar, e é o pai. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ora, se o salário do pecado é a morte, e o pai da mentira é o inimigo, a morte nada mais é para aqueles que não servem a Cristo uma forma de adiantar o resultado de todo o pecado. Ou seja, morreu pecando, vai ficar perto do dono e do responsável pelo pecado. Até aqui tranquilo? Morreu pecando, morreu em pecado, uma vida inteira em pecado. Ora, se ele é considerado o pai da perdição, se ele é considerado o pai da mentira, aquele que se opõe contra Deus, aquele que já está condenado, e ele só quer trazer as pessoas, porque como ele já está condenado, ele só quer agregar mais, popular, aonde ele ficará. Obviamente que aqueles que não aceitam a Cristo, um dia vão conhecer Ele. Mas aqueles que em Cristo estão e morrem, a morte não é algo que se teme. Porque, por mais que eu sou pecador, alguém já pagou o preço me remindo dos meus pecados. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque existem dois destinos para toda a humanidade. E aí é o tópico de número 2. Onde estão os mortos? Quem morreu desde a fundação do mundo até agora, que não morreu em Cristo, onde estão? Quem morreu em Cristo, nosso Senhor, onde estão? E é isso que é o tema da lição. Tópico de número 2 vai dizer a respeito da parábola de Lucas 16, 22 ao 23. Quem já ouviu esta parábola? Parábola do rico e do Lázaro. Vamos daqui a pouco falar sobre esta parábola, mas vamos nos ater primeiro aqui na revista. Dois destinos para toda a humanidade. O tópico 2.1 vai falar o quê? Que Jesus ensinando em Mateus capítulo 7, põe rapidinho aí Mateus 7, 13 ao 14. Jesus ensinou que existem duas portas e dois caminhos. Duas portas, uma estreita e uma larga. Dois caminhos, um estreito e um largo. Mateus capítulo de número 7, versículo de número
13 ao 14. Achou aí? Mateus 7? Isso. Vamos ler lá toda a igreja? O que está escrito aí? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O que é interessante, irmãos, que esta passagem na Bíblia, eu não sei se você reparou. Vamos ler de novo o versículo de número 13 ou 14. Tem um detalhe. Vamos lá. 1, 2 e 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Agora presta atenção. E muitos são que entram por ela. Quem entra por esta porta? Só tem dois caminhos. Duas portas, dois caminhos. Bênção ou maldição. Vida ou morte. Ó. Versículo 13 está falando da porta larga e do caminho largo. Aí tem o seguinte, ó, o caminho que conduz à perdição. Aí diz assim, ó, e muitos são os que entram por ele ou por ela? Por ela, então está se referindo ao quê? Beleza, presta atenção nisso. Entram por ela, então quer dizer que a pessoa encontrou o caminho largo e encontrou a porta larga e passou. Olha o 14. Vamos lá. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que o encontrem ou a encontrem. A está se referindo ao quê? Então quer dizer que tem gente que anda até pelo caminho. Mas não consegue encontrar a porta. Pastor, como assim? A pessoa ela até... Eu costumo dizer que é aquela pessoa que faz a coisa certa do jeito errado. Ela até vem. Ela até aceita Jesus. Porque passar e encontrar a porta é uma questão de não somente reconhecer Jesus como seu Salvador, mas é como seu Senhor, que me leva a uma vida de quê? Fidelidade, renúncia. E aí quando eu ando pelo caminho estreito, pastor, você não conhece aquelas pessoas que ela até vem para a igreja, ela até usa essa expressão religiosa, mas quando você fala assim, então agora vamos fazer, ela fala, aí você está pedindo demais. Ela vai até um certo nível. E aí onde é o ponto? Por quê? São dois destinos. Ou é ou não é. Lembra? Sim e não. Ou eu entro no caminho e encontro a porta. E porque a porta é estreita e o caminho é estreito? Porque não dá para você levar coisa que você não pode levar. Não dá para você levar uma bagagem que você não faz parte da sua caminhada. Para passar, repita comigo, a porta é estreita. Passar pela porta. Então, ou a porta larga, caminho estreito, caminho largo. Quem decide? Deus não vai decidir para você. O Espírito Santo pode até te mostrar, ó, vai para lá. Mas quem toma o passo, quem vai e decide, é o que a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Vamos lá. Pastor, o caminho é o caminho de renúncia. E o que significa a porta? Entrar na porta. João capítulo de número 10. É 10 ou é 10? Deixa eu pegar aqui. João capítulo 10, versículo de número 9. João capítulo 10, versículo 9. O que está escrito aí? Eu sou a porta. Quem falou isso? Jesus. Então bora. Se Jesus é a porta, o caminho é o quê? O que é o caminho? Salmo 119, versículo de número 6, se não me falha a memória. O
Estive falando esses dias. Não aqui. Salmo 119, versículo de número 9. Perdão, gente. Salmo de número 119, versículo 9. O que diz aí? Como que ele purifica o seu caminho? Então, o que é o caminho? É a minha vida, as minhas decisões, como eu sou balizado. Ora, se Cristo é a porta, o que me faz encontrá-lo é o quê? A forma que eu ando pelo caminho, atitudes, ações. E como que eu encontro Jesus no caminho? Observando através. Então a palavra vai me conduzir até Cristo. Pastor, mas eu li a palavra, conheci a Cristo. E aí? Li a palavra, conheci a Cristo? Sim. Porque Cristo é a palavra? Cristo é a palavra. Mas ele não é o caminho? Sim. Ele é o caminho? Eu encontrei o caminho. Todo o caminho. Mas preciso chegar à porta. Ele é o caminho, a porta então? Caminho é verdade, a vida. Quem está falando aí? Eu posso ter uma vida. Eu venho para. Vocês concordam que tem pessoas que vêm para a igreja, mas ainda não encontram a Cristo? Pastor, então a porta é a nossa salvação? O caminho é seguir A porta é a decisão que vai fazer você ter uma vida. Ó, eu procuro todo dia salvação. Mas esse não é o caminho? As minhas decisões. As minhas decisões. Eu decido e caminho. Então, Observando conforme. a palavra. Estou aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês. Aceitei Jesus. Já conheço Jesus? Não. O que lhe fará conhecer Jesus? A palavra. Aí o que eu tenho que fazer? Aceitei Jesus. Aí eu tenho que fazer? Rapaz, agora tem que ir na Ebapa para ser instruído. Tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que me desfazer das coisas que me afastam de Deus. E quem vai me balizar para isso? Então o que eu vou fazer? Meditar na palavra. Aí é mais ou menos assim, rapaz. Antigamente eu tomava essa decisão, eu tomava esse caminho. A palavra de Deus está dizendo, não é mais ali, é aqui. Isso vai me fazer o quê? Cada dia mais encontrar com Cristo. Tanto é que em João capítulo de número 10, volta lá. Está aí, ó. João 10. Versículo 9. Está no 9. O que está escrito aí? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, Se alguém salvar-se-á e sairá e achará, passar. então eu entro e saio. Passagem, conhecimento, relacionamento, intimidade. A cada dia mais eu estou me encontrando com Cristo. Eu casei com a pastora Juliana em 11 de agosto de 2007. Pastor, o senhor conhece a sua esposa 100%? Não. Mas eu conheço muito mais ela hoje do que lá quando eu casei. Por quê? Todo dia eu convivo com ela. E aí, para quem é casado, tem coisas que eu vou fazer. A pastora fala o quê? Não. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho aliança com ela? Eu tenho que fazer o quê? Sim, senhora, tá bom, vou fazer. Tem coisas que ela vai fazer. Eu olho para ela e falo assim, ó, show. Ela não faz. Relacionamento. Uma vez balizado na palavra, eu observo todas as minhas decisões aqui, ó. Pastor, mas Cristo, eu aceitei Jesus Cristo, mas na medida que você vai conhecendo Ele, mais estreito vai ficando o caminho. Por isso que na medida que você vai conhecendo a Cristo, eu amo essa expressão, o céu não é para qualquer um. Então não basta uma vez, aceitei Jesus, vou vir para a igreja, só alegria. Não, a caminhada é longa, meu irmão. E aí a caminhada vai fazer o quê? Jesus disse o quê? Quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Decisão.
Porque vamos falar, tem gente que fala muito mal, fala assim, pastor, mas é o diabo, é o diabo, é o diabo. E nem tudo é o diabo. Tem gente que é tão ruim quanto o diabo. Pastor, é verdade que, assim, eu vi o pregador falando que o diabo, na verdade, ele só fortalece você a fazer aquilo que você já está pensando? O homem, ele... Deixa eu ver se eu entendi. O homem, ele por si só, ele já nasce no pecado. Satanás, ele arma, como a Bíblia diz lá em Pedro, ele fica ao redor, bramando como um leão. Se eu cair, ele me traga, ele me leva. Então, tem coisas que Satanás coloca para nós tentarmos, tem coisas que nós mesmos nos colocamos ali, e tem coisas que Deus nos permite passar para nós sabermos quem somos. Deus sabe. Então é mais ou menos assim. Ele joga o prato, ele joga a armadilha, ele joga a aracuca. E aí? As minhas decisões vai fazer com que, rapaz, porque os irmãos que me conhecem sabem muito bem, eu falo muito assim, não tome decisão precipitada. Vocês me ouvem falando isso aí. Porque tem gente que quando vai acontecer alguma coisa, é de Deus isso aqui. Orou. Fez igual o Salmo 119, versículo 6. Peraí, está igual a palavra? Está de acordo com a palavra? Não está. Mas o que as pessoas acham? Não, vamos fazer. Eu acho barato. A pessoa vai namorar, vai noivar, vai casar, vai comprar uma casa, vai fazer tudo. Não ora, não fala com o pastor da igreja, não fala com ninguém. Toma a decisão, não fala nada. Aí dá tudo errado. Aí vem aquela cara de... Pastor, é que aconteceu isso e você sabe. Mas por quê? Orou primeiro? Buscou primeiro? Decisões. Então eu posso estar no caminho aqui, ó. Daqui a pouco, meu alvo é Cristo, a porta. Rapaz, eu tenho que, cada dia mais eu tenho que encontrar essa porta. Todo dia eu tenho que estar convivendo com Ele. Mas daqui a pouco eu falo, pera só um pouquinho aqui, eu vou só pegar um atalho. Aí essas atitudes fazem o quê? A bênção está aqui, a vida está aqui. Aí você faz isso aqui, ó. Aí tem gente que fala assim, Deus se esqueceu de mim. Não, a bênção, a vitória está no mesmo lugar. É nós que faz isso, ó, com as nossas decisões. Desvia. Pastor, me prova. Para mudar a lição. A terra prometida lá em Êxodo, ela estava 40 dias. Foram espiar a terra. Voltaram. Era quantos dias, irmão? Agora eu quero que vocês me respondam isso. Como que pode 40 dias e eles ficarem rodeando 40 anos? Por causa de quê? Por causa de decisão. Pastor, é o Satanás que faz você desobediente. Não. Não, pastor, é o Satanás que faz eu pecar. É porque eu minto muito, é o diabo. E o diabo está lá, não, essa nem fui eu que inventei, isso aí é você que inventou. Decisões. Conhece a história da moça que estava, um casal que estava em casa, e aí, todo dia, a esposa olhava para o marido e falava assim, nossa, você viu? A vizinha é porca. Aí o marido disse, é porca? É. Olha, toda vez que eu olho lá, olha lá, as roupas dela no varal suja. Ela é porca. Aí o marido falou, né? Bom, outro dia o marido foi de novo, né? Na casa, daí pra convivência e tal, daqui a pouco ele falou, ô bem, você viu que ela é porca lá agora? O quintal dela é sujo. Aí o marido pegou um pano, foi na janela da casa, limpou assim. A janela estava suja. Às vezes nós falamos o quê? É o fulano, é o ciclano, é o diabo. Isso se chama síndrome de Adão. Não, é a mulher, é a cobra, é o diabo, é todo mundo, menos eu. Então, o quê? Não, isso é Deus. Então, decisões. É por isso que a humanidade,
mediante as suas decisões, tem dois caminhos. Amém? Até aqui? Beleza? Vamos lá. 2.2. Onde estão as pessoas ímpias que morreram? João 3:18, Apocalipse 21, versículo 8, diz o quê? Apocalipse 21, versículo 8, diz assim, ó. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, os fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda. Então vamos lá. Uma pessoa morreu agora. Para onde ela vai? Uma pessoa que morreu, mas não em Cristo, ela morre e ela aguarda a ressurreição. Que nós entendemos que é a ressurreição para a vergonha eterna, que é a segunda morte. E por que segunda morte, pastor? Porque ela morrerá eternamente. E Apocalipse 21, quando nós lemos aí, nós vamos entender que as pessoas que morreram, mas não em Cristo, elas estarão aguardando o grande dia do grande julgamento, do juízo final. Agora a pergunta que não quer calar é essa: onde? Onde uma pessoa que morreu hoje em Cristo fica? Ela vai para o céu. Onde uma pessoa que morreu, mas não em Cristo, para onde ela vai? Para o inferno. Agora vamos entrar em Lucas 16. E aí eu preciso um pouquinho de tempo e vocês. Hã? Faz bastante pergunta. Isso, vocês fazem pergunta. Ai, Jesus, Deus me dê graça. Vamos lá, Lucas 16. É 16? É, né? 16, 19 do livro lá? Isso. 16, 19. Vamos lá, Lucas capítulo 16. Vamos ler toda, mas vamos ler devagarzinho. Lucas 16 ao 19. E nós vamos ler toda esta história. O que diz aí? Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias recamado e resplendidamente. Havia também um cego mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com os migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E do Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco de lá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite.
Quem conhece essa história? Vamos lá. O que acontece na história? Vamos lá, me ajuda aí. Já que vocês conhecem. 2 homens, o rico e o pobre. Bora, e aí? O rico tinha tudo. E aí? E o pobre não tinha nada. E aí? E aí eles morrem. E um vai para o Hades e o outro vai para o seio de Abraão. E Uhum. um é atormentado e o outro não. O rico teve a oportunidade de conhecer a palavra, mas Oi, meu Vanessa, pode falar? o rico teve a oportunidade de receber a palavra, mas não deu ouvido, né? Vamos aos detalhes desta história. Irmãos, eu confesso que quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu fico apaixonado, tá? Então vamos lá. Primeiro, esta história que está mencionada na sua Bíblia, está escrito assim, a parábola do rico e Lázaro. Esta parábola, ela vai explicar justamente o que vocês falaram. 2 personagens com 2 destinos diferentes. Um é enviado para, onde nós lemos no versículo de número 23, no Hades, e outro é levado no versículo de número, cadê aqui? E no Hades, versículo 23, isso, no 22, seio de Abraão foi o Lázaro e 23, o rico. 2 ambientes. Seio de Abraão e Hades. Primeira coisa que nós vamos entender. Esta parábola, ela é polêmica, porque segundo os estudiosos, os bem mais estudiosos e sabedores do que o pastor, esta não é uma parábola, mas é uma história contada em forma de parábola. E por que isso? Porque todas as parábolas que Jesus falava, ele não dava nomes. E esta é a única parábola onde Jesus dá nome a alguém. No caso, o pobre, Lázaro. E há quem diga que Jesus deu este nome porque a palavra Lázaro aqui significa Deus é meu socorro. Então vamos lá. Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico para o Hades, ou Sheol, ou Seol. Eu não sou professor aqui de grego, de hebraico, então eu falo aquilo que eu li aqui. Do Antigo Testamento, a palavra inferno, ela é traduzida para o hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo foi em grego. Ou seja, então, a palavra Seol no Antigo Testamento significa sepultura, lugar dos mortos. A partir de Mateus, que é escrito em grego, pelo fato que os gregos eles acreditavam na mitologia grega, onde Zeus era o deus dos céus, Poseidon o deus dos mares, eles acreditavam que o dono, o Deus, abre aspas, do lugar dos mortos era Hades. Por isso que a partir do Novo Testamento a palavra para esse lugar chamado lugar reservado dos mortos é considerado Hades. Beleza. Agora vamos lá, esta parábola ela tem então uma condição, que quem vai para esse lugar de sepultamento de mortos, que a palavra Seol também significa sepultura, este lugar e um lugar onde está Lázaro, existe um abismo. E eles se conversam. Aí alguém vai dizer aqui, pastor, aqui aonde o Lázaro está é o céu. Não. Ali aonde o rico está é o inferno. Não. Por quê? Porque se fosse assim, o inferno e o céu estariam divididos e muito próximos por um abismo, a ponto de quem está no céu ver quem está no inferno. E aí como que ficaria lá a promessa em Apocalipse? Que lá no céu não haverá choro, nem pranto, nem dor,
Ora, uma pessoa que está no céu, olhar e falar: meu amigo, minha mãe, meu filho, ela vai ficar feliz? Não vai. Primeiro ponto. Então, pastor, é onde esse lugar? E aí, irmãos, eu fui buscar em algumas fontes aqui e foi entendido que naquele momento que foi contado a parábola, melhor, a história em forma de parábola, acredita-se que o paraíso, ele fazia parte, paraíso ou seio de Abraão, ele fazia parte de todo o Sheol, aonde dentro do Hades existia um compartimento chamado Sheol ou Hades, e outro compartimento que era reservado também para os mortos, que era o seio de Abraão, o paraíso, a ponto que eles ficavam aguardando o grande dia. E aí o que aconteceu? Com Cristo entregando a sua vida na cruz do Calvário, a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 9. O que está escrito lá? Não é porque eu estou falando não, tem que estar na Bíblia, né? O que está escrito aí? Ora, isto, ele subiu, que é, senão que antes de subir, Jesus teve que fazer o quê? Tinha descido as partes mais. Aí põe no versículo de número 8, o que está escrito aí? Porque subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos. Ou seja, Cristo, ele ficou nesse lugar durante pelo menos 3 dias, fazendo o quê? Todos aqueles que morreram em Cristo, na obra da salvação, na obra, acreditando que Deus fez todas as coisas, ele desce até o Sheol, no compartimento chamado seio de Abraão, e ele transfere esse lugar. Para onde? Para o céu. Então aqueles que morrem em Cristo, eles ficam aguardando no seio de Abraão, que é um lugar reservado para os mortos, porém que morreram em Cristo. E aqueles que não morreram em Cristo ficam aguardando no Hades. Por isso que esta parábola, nós temos também que entender o contexto dessa parábola. O contexto dessa parábola vai explicar o quê? Jesus está falando que não podemos servir a 2 senhores. A Mamon, simbolizando riquezas, e ao nosso Criador, o nosso Deus. Porque se você ler o versículo de número, no capítulo 16 de Lucas, você vai ver aí no versículo de número, versículo de número 14, diz assim: e os fariseus que eram avarentos, ouviam todas as coisas e zombavam dele. Jesus está dando uma aplicação, contando uma história através de uma parábola. Ele está falando o quê? Se você servir a 2 senhores, ou você vai servir a um ou vai servir a outro. Se você servir ao Deus das riquezas, o teu lugar é reservado ao Hades, como foi para o rico. E você que serve ao Senhor, você estará aguardando no seio de Abraão. Então, morreu em Cristo, seio de Abraão, ou paraíso. Jesus disse o que para o ladrão da cruz? Ainda estará comigo no céu. Ele fala o quê? Ou seja, é um lugar onde o Senhor prepara, reservado para aqueles que morrem em Cristo. Até que ok. Pastor, mas dormindo? Oi? Pode se falar dormindo? Alguém está pensando, alguém pode pensar assim, né? Inclusive está no tópico aí da lição. No tópico de número 2.2. Os ímpios estão em uma habitação temporária de sofrimento, esperando o julgamento final. Está falando onde estão as pessoas simples que morreram. É um lugar real de terror, solidão, lembranças dolorosas, e os que morreram sem Cristo já estão condenados. João capítulo 3, versículo 18. Está escrito lá. Pastor, então quer dizer que as pessoas que morreram ficam vagando, igual algumas pessoas pregam aí,
que a alma dela fica penada, andando pelas ruas. Ó, versículo número 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Morreu, não está em Cristo, ela vai ficar aguardando. Pastor, ela está ciente, ela estará consciente nesse lugar, segundo a parábola, a história contada através de uma parábola, sim. Ela estará ciente. Eu podia ter feito. Eu podia ter. Tanto é que o rico fala o que para Lázaro? Avisa. Mas o que Lázaro fala? O que a Bíblia diz lá em Lucas? Ó, se vocês não acreditaram nem nos profetas, Lucas capítulo 16, versículo de número aqui, Lázaro, o rico, ele olha. E no ar dizer que os olhos estão em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que mora a ponta do meu dedo, refresca minha língua, porque eu já estou atormentado. Porém disse Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens da tua vida, e Lázaro somente males, agora está consolado e estou atormentado. E além está posto um grande abismo entre nós, de sorte que quisesse passar por aqui, não poderiam. E aí ele diz assim: rogo então que mande a casa do meu pai. Aí ele falou assim: ó, tenho 5 irmãos, blá blá blá. Aí ele disse, aí que Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Ou seja, vocês tiveram a oportunidade. Você que está aqui não sai mais. E eles que estão lá, eles têm que fazer o quê? Ouvir. Aqui a palavra é interessante, né? Ouvir. Eles têm Moisés e os profetas. Aqui está falando de quê? De lei e de profecia. Eles têm que fazer o quê? Se apegar na lei. Enquanto isso, aqueles que morrem em Cristo estão reservados no paraíso. Amém? Pastor, então aqui quando vai falar lá que Jesus fala com o ladrão, então ele também ia para o seio de Abraão. Sim. Por isso, tanto é que, quer ver uma coisa? Abra aí em Lucas, ó. Efésios, também não é isso. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo de número 1. Versículos de número 1. 2 Coríntios capítulo de número 12. Cadê? Subiu na minha Bíblia. Isso. Diz assim, versículo: em verdade não convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado aonde? E ouviu palavras inefáveis, que aos homens não é lícito. Então Paulo está falando o seguinte: eu fui lá. Aqui é Paulo, no paraíso, que é o terceiro céu. Terceiro céu. Lembra que eu falei que quando Cristo desceu às partes mais baixas da terra, se entende que ele alocou, mudou o lugar do seio de Abraão no céu. Então, dentro do céu existe um lugar reservado para aqueles que morreram em Cristo, aguardando o que está escrito lá em Tessalonicenses, capítulo de número 5. O que está escrito lá? Vamos lá. Mas é o seio de Abraão, não? Sim! Seio de Abraão e paraíso é um lugar temporário, é um lugar, é uma forma de explicar o mesmo lugar. Era embaixo, só que subiu. Isso. Só que ainda no terceiro céu. Então, como que é a Nova Jerusalém? Olha, eu tô louco para conhecer. Não, mas não é essa. Eu não vejo a hora de ir para lá. Pastor, onde fica? Literalmente. Não, porque mistério. muito as pessoas falam o terceiro céu, que vai ser a Nova Jerusalém. Então, O terceiro, existem 3 céus. O primeiro céu, estelar, o segundo céu, que é o universo, o universo, né? E o terceiro, aonde habita o nosso Senhor Deus. Dentro, quer ver uma coisa? Quer ver? Peraí, eu vou te falar um negócio aqui.
Onde que tá? Está na revista algo interessante. Eu marquei aqui. Leia o tópico 2.2, por favor. O tópico 2.2 da revista. Deixa eu dar uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma pergunta. Quem estudou a revista? Então tá aí no tópico 2.2. O que está escrito aí? Mas vamos lá, vamos embora. O que está escrito? Assim como na justiça comum as pessoas que desobedeceram às leis aguardam o julgamento. Todas as pessoas ímpias, mortas estão em uma habitação temporária, esperando o dia em que serão julgadas. Este é um lugar intermediário de sofrimentos terríveis, pavor, solidão e lembranças angustiantes. Todas as pessoas que morreram sem Cristo já estão condenadas. Versículo agora, ou seja, é um lugar, estão em uma habitação temporária. Nós entendemos que seria o Hades. Pastor, a palavra Hades aqui é lugar dos mortos. Eu até coloquei ali, ó, Hades do grego, do Sheol hebraico, refere-se ao mesmo lugar, o mundo dos mortos ou sepultura. A diferença é que um é citado no Antigo e outro é citado no Novo Testamento. Então, nós entendemos que quem morre em Cristo, João capítulo 14, versículo 3. O que está escrito aí, para nós avançarmos? O que está escrito aí? João capítulo 14, versículo 6. É o separar. Capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A pessoa salva em Cristo, morreu, ela fica nesse seio de Abraão. E aonde fica o seio de Abraão? Em Cristo. Guardado em Cristo. Por que seio de Abraão? Não lembra nada, não? Não lembra nada? A fé. Tinha um camarada que, dos 12 discípulos, não era seio, mas ele estava no peito. De quem? Agora, por que de Abraão? Meu Deus, descendência. E por que descendentes de Abraão? Qual que é o exemplo que Abraão dá? Fé de quê? Em quê? Está muito. Eu gosto mais de. Vamos fundar. Gente, isso é de Abraão. Tá, deixa eu explicar para vocês mais uma vez, de novo, mais uma vez, repetidamente. Se o marido de vocês, irmãs, chegasse em vocês e falasse assim: ó, já roubei as coisas, já peguei a mala, tá tudo no carro. Qual que é a primeira coisa que vocês iam falar para eles? Aí se eles respondessem assim para você: não sei, Deus mandou eu ir. A lógica seria ficar, não, você é doido? Oh, fala aí, que também que as irmãs não gostam de saber nada assim, né? não gostam de ser informada. A Bíblia diz que Abraão chegou para a sua esposa Sarai e falou o quê? Deus não me falou ainda não, mas eu vou. Isso não remete a alguma coisa aqui para nós? Alguém já foi para o céu? Alguém conhece o céu? Alguém já viu Jesus? Então por que você é crente? Por que seio de Abraão? Porque eu acredito tanto na promessa que um dia eu vou estar lá com Cristo, que mesmo que eu morra, oh glória, eu tenho certeza que eu vou repousar, porque quando alguém que morre, mas não em Cristo, será atormentado, passará um período de tormento, nós passaremos descansando. Por quê? Vamos lá, Tessalonicenses, eu falei de Tessalonicenses, não falei. Meu Deus. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5,
Cadê? 4:16? Hã? Isso. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 13. Vamos ler a partir do versículo 13. O que está escrito aí? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão Olha. primeiro. E depois? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então quem morreu em Cristo vai acontecer o quê? Para juntos nós estamos salvos, vivos. E eu quero crer que eu estou pregando para uma igreja que será arrebatada, amém, irmão? Pastor, e se até lá eu fechar os olhos? Nós se encontra na caminhada, irmão. Não quebra a cabeça, não. Nós encontraremos com Cristo. Então, dois caminhos. Alguém que morre em Cristo e alguém que morre sem Cristo. Morreu sem Cristo, dói, machuca, é doloroso, mas não adianta. Por isso que é até complicado falar isso, mas é uma verdade. Alguém que morreu e não é cristão, não é cristã, mas às vezes congrega na igreja, a esposa, o filho, a mãe. Pastor, o senhor vai lá ou alguém da igreja vai lá fazer um culto fúnebre? Não. Mas eu vou lá fazer uma oração para quem? Para quem morreu? Não. Para quem está vivo. Glória. Deus consola, conforta as pessoas que estão aqui. Por quê? E, infelizmente não. É a decisão da pessoa. Não morreu em Cristo, a Bíblia diz, já está condenado. A pessoa que morreu, a gente não pegamos Jesus pelaquela pessoa. Esse aí vai ser. Vamos lá, a pessoa morreu, você teve a oportunidade de falar com ela? Eu não vou dizer que você tem culpa, porque se fosse assim, todas as pessoas que eu posso dizer, se fosse assim, nós teríamos que falar para todas as pessoas, e se elas negassem, também seria nossa culpa. Por quê? Porque é decisão dela. Então é assim, se você teve a oportunidade de falar de Cristo e não falou, realmente é um erro. Pastor, mas a culpa da salvação dela é minha? Eu não diria que sim nem não. Porque tem mistérios que é para Deus. O que eu diria é o seguinte: se teve a oportunidade, falasse. Pastor, conheço a pessoa, tive a oportunidade de falar, e talvez pelo fato da minha, não estou falando que quer, irmã, pelo amor de Deus, tá? Mas eu fui omissa ou omisso de falar da palavra de Deus. Ela morreu sem Cristo. Vai ficar sem interrogação por resto da vida. Rapaz, e se eu falasse com ela? Será que tinha alguma oportunidade? Será que ela poderia ser salva? Será que dependia eu ser o instrumento de Deus para falar com ela? Eu falei a Deus no domingo para ir para a igreja. Quando foi na casa, quando foi na quarta, Deus recolheu ele. E aí? Eu fiz tudo para ele. Aí que tá. E ele falou que ia vir. Olha. Teve uma festinha feliz, eu fui na festinha. Decisões. Aí eu vou falar uma coisa para você, minha irmã. Eu não posso falar. Eu vou ser bem sincero. Não, Vanessa, ele foi condenado ou não? Não sei o pensamento dele. Eu não sei o que aconteceu nesse período. Mas a vida, lembra o caminho, as decisões?
a vida dele convinha com a palavra de Deus, então são coisas que nós vamos saber só lá na glória. Pastor, mas eu joguei a semente. Fez a sua parte. Falou. E quem sabe? São 3 surpresas. Já falei isso aqui, né? 3 surpresas quando chegar lá no céu. Esse? Vamos esperar o julgamento também, né? É. As 3 surpresas quais são? Eu jurava, acreditava, pagava para ver, apostava que ia estar lá, não está. E quem eu falava, esse vai pro inferno, ele vai estar lá assim, ah! E a terceira e mais gritante, será que eu vou estar lá? Para ver tudo isso. Por isso que a salvação é o quê? As minhas decisões. É andar pelo caminho. Amém, gente? Fala, Patrícia. Eu sabia que um montão de pergunta. Vai. Na verdade, é uma colocação até do que a Vanessa disse. Quando você tem uma consciência de que você tem a palavra do Senhor dizendo, ide, pregai, quando você traz essa consciência que você poderia ter falado e a pessoa não recebeu a palavra para ter a salvação, nós colocamos isso para nós, porque nós temos o temor de Deus. Mas quem vai saber mesmo é Deus, porque quantas oportunidades ela teve no caminho, em vários lugares, em várias situações, e ela mesma não quis. Então nós, como conscientes da palavra do Senhor, nós trazemos isso para nós. Sim, uma responsabilidade, né? Exato, a gente traz como uma culpa, mas é uma responsabilidade, porque se você traz a palavra e você vive a palavra, você sabe que você poderia ter feito ou falado e não fez. Mas Deus sabe. Sim. Foi o caminhar da pessoa. Sim. E outra coisa também, tá, gente? Às vezes nem o falar, a forma de agir, o nosso testemunho lá fora prega muito mais do que palavras. Tá bom? Então, assim, é aquela história. Eu não posso fazer 880 aqui. Não, tem que vir para a igreja, porque pá, é assim. Tem que vir fazer a obra de Deus, ouvir a palavra, renunciar a palavra, todas essas coisas nós já sabemos. Mas também tem aqueles que estão dentro da casa de Deus, estão enganados, se enganando e enganando os outros. E aí como que fica? Por isso naquele dia, só o Senhor. Mas enquanto isso nós vamos continuar na caminhada, amém, irmão? O que mais? Vamos lá, preciso terminar. Pastor, então pra mim, é tipo assim, eu entendi assim, que a gente morre no seio de Abraão, quem está em Cristo. E o Espírito também vai com nós ou... Opa! Morreu. O corpo volta para a terra porque é pó. O espírito volta para Deus. A alma fica aguardando. Hã? Acordar? Consciente? Ela não é, como eu falei, ela está em Cristo. Se ela fica, ela está consciente, ela está acordada, ela sabe que o lugar dela no seio de Abraão não é de tormento. Pastor, aí quem morreu antes de Cristo, aí é a adormecida. Como assim? Não entendi. Antes de Cristo. Tipo assim, que nem lá na lei de Moisés. Quem morreu no fim. Aí a Bíblia diz lá em Efésios que Cristo desceu e levou o cativo do. Então todos aqueles que morreram antes de Cristo, todos aqueles que estavam ali, Cristo levou. Até os que eram ruins? Em Cristo. Mas como que era em Cristo se antes eles não conheciam Cristo? Porque existia as obras de Deus. A vontade, então, no caso. As pessoas que acreditavam em Deus, as pessoas que reconheciam o poder de Deus, todas essas que não negaram a fé, todas as pessoas que viveram uma vida. Que nem Caim e Abel, vamos supor. Abel morreu. Foi matado de morte morrida. Isso, mas não, já morreu. Quem? Abel morreu. Cael ou Abim? Abel. Tá enchendo o saco. Tô brincando. Vamos lá. Abel foi morto, primeiro homicídio, por Caim. Aí você quer saber, e Abel? Isso, Abel foi o filho de Abraão. Isso. E Caim, quando morreu, Ele está onde? Guardando aonde? Se ele foi o primeiro homicida da terra, o que a irmã acha que onde ele está? no Hades. Igual vai estar todos que morrem depois. Sim. Mas e se ele tivesse arrependido?
Boa pergunta, Rafinha. Boa pergunta. A Bíblia não diz que ele se arrependeu. Pelo contrário, quando Deus abordou ele, ele falou assim: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Então foi um pouco até arrogante. Então, eu não vendo na Bíblia que tem algum relato que Caim se arrependeu. Não acredito. Pode ser aquela surpresa, né? Pode ser aquela surpresa. Por isso que eu quero estar lá para ser surpreendido, meu irmão. O negócio tá lá. Quem estiver lá, eu não quero saber, irmão. É Deus que manda aqui, eu não quero saber. Será? É aquela história da festa. Sabe, a festa é minha, eu combino o que eu quero. Aí o Zezinho tem rixa com a Zezinha. Aí quando chega lá no churrasco, eu gosto de churrasco, chega lá, aí o Zezinho vem reclamar. Aí, mas você trouxe a Zezinha? Eu vou falar: pai, mas a festa de quem? Então, lá no céu. Amém, gente? Ó, para encerrar, aí o tópico 3 vai falar do quê? As obras que seguem, ou seja, vai falar de praticar boas obras. Abençoando somos abençoados. As boas obras não salvam, mas são frutos de uma vida reta diante de Deus. E formando um bom caráter. Paulo, com a ajuda do Espírito Santo e da palavra, gerou frutos espirituais em Timóteo. E ele compara esse processo a dores de parto. E conduzindo à justiça. Estou simplificando aqui. Ou seja, mortos em Cristo, nós entendemos. E segundo Eclesiastes, capítulo 12, é muito interessante. Vamos ler lá rapidinho para encerrar. Eclesiastes, capítulo número 12. E como eu disse, irmãos, espero ter me feito entendido aqui, porque é bem interessante esse conceito de mortos em Cristo. Nós passaremos mais algumas horas aqui falando, mas sendo bem resumido, Eclesiastes 12, 7 diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, os salvos em Cristo estão no lugar celestial de alegria. Na segunda vinda de Cristo, os espíritos dos salvos se reunirão com os corpos dos ressuscitados, para estarem sempre com o Senhor em estado de consciência plena e felicidade eterna. Pastor, lá no céu, eu estarei consciente? Sim, saberei. Pastor, mas saberei das tristezas e dores? Não, é um estado de felicidade, alegria eterna. Morreu em Cristo, triste para quem fica, dolorido para quem fica, mas confortável, porque se continuar em Cristo, um dia vai se encontrar com a pessoa nos ares. Pastor, não morreu em Cristo. O que nos resta a fazer é orar para que Deus conforte a família e para que as pessoas que estão vivas possam tomar uma decisão rumo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Esta hoje foi a nossa 10ª lição. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Continuem estudando. Se alguém depois quiser nos perguntar, quem for ver depois essa lição, estamos aqui para aprendermos juntos. O pastor não é um exímio não, mas eu tento devagarzinho dentro da palavra de Deus. Na medida que nós estamos estudando, nós vamos aprendendo mais. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou. Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui. Continua dando sabedoria, sim, Senhor. Eu te agradeço por esta mente aguçada, a curiosidade, as perguntas. Continua dando sabedoria a cada pessoa que está aqui, aqueles que assistirão futuramente. Senhor, nos ensina. Sim, Senhor, nós cremos e aguardamos em Ti. Senhor, a nossa vida, Senhor, está, Senhor, reservada para Ti. Toma a frente, Senhor, dos nossos caminhos, que nós possamos a cada dia mais, através da Sua palavra, ser conduzidos a Ti, Senhor, que é a única e verdadeira porta. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmão.